E você propõe como instrumento de combate à criminalidade resgatar ou impor como instrumento constitucional do estado de defesa. Ontem eu estava lendo um pouco a respeito disso, né? Em todas as entrevistas você se refere a esse instrumento com alguma recorrência. E é uma dificuldade enorme impor esse tipo de instrumento para valer naquele modelo que você quer. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que você pretende combater com o estado de defesa, indo lá na fonte mesmo, quando você não está combatendo o que a gente acha mais importante, que é aquelas fontes de financiamento, né? Então, algumas operações tratam exatamente disso. Mas você acha que não eu não focaria na fonte de financiamento? Não, eu gostaria que você explicasse, porque me parece que é tão radical esse tipo de instrumento, né? Porque ele impõe uma série de, até algumas liberdades individuais, propor, você pode ou não optar, mas conta pra gente como é que você quer. Me parece que é um tema grave para você. É um tema central, na verdade é um tema grave, especialmente para quem mora nas regiões controladas pelo tráfico. Vocês no Paraná têm o privilégio de não ter tanto esse problema por aqui, ainda que exista. São Paulo existe muito, o Rio de Janeiro é enorme. Agora, quando você vai pro Nordeste, a situação é aterradora. Você tem cidades inteiras controladas pelo tráfico de drogas. Eu visitei uma que chama Santa Quitéria, no Ceará, que o prefeito contratou o Comando Vermelho para fazer a campanha para ele. E o Comando Vermelho ia na casa das pessoas, se a pessoa, vamos dizer, sinalizava o apoio ao adversário, ele botava, vamos dizer, o Comando Vermelho para assustar a pessoa. E Santa Quitéria tem urânio. É um lugar rico e com recursos estratégicos pro Brasil. E aí, controlado pelo Comando Vermelho, outras cidades inteiras, a periferia inteira de Fortaleza. Então, a tomada que tá tendo no Nordeste, a gente comenta menos do que a tomada que teve no Rio de Janeiro, por parte das facções. Mas é uma tomada de natureza militar. Eles tomam, eles se impõem, eles fazem a classe política se adaptar ao contexto deles. E o Estado brasileiro não pode permitir isso. Então, é uma medida, a gente pode falar, radical, porque a situação ela é dramática. É igual falar, olha, a pessoa tá com câncer e ela vai ter que tomar uma medida mais radical, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Sim, nós vamos fazer uma cirurgia, mas é um procedimento invasivo. O Brasil está precisando disso. Senão, o que vai acontecer é que nós vamos nos tornar o México. O México hoje tem regiões realmente inteiras controladas quase que formalmente pelo tráfico, pelos cartéis. Os cartéis já têm agora operações paramilitares e respondem às Forças Armadas e à polícia com o mesmo poder efetivo. O Brasil está se encaminhando para um cenário desse. E a gente tem que brecar isso. Uma coisa é alterar as leis penais, as leis de execução penal. Isso é uma alteração importante para a gente ter, para a gente evitar a continuidade do crime. A outra alteração que a gente tem que ter é, agora nós temos que eliminar o comando. A partir do momento que existe um comando, hora do PCC, hora do TCP, hora do Comando Vermelho, sobre áreas brasileiras, e aí é estimado que a gente tenha 23 milhões de brasileiros que vivem sob o comando do crime, você vai ter que tomar essas medidas. E por que o estado de defesa? Poder falar uma GLO, poder falar, por que especificamente o estado de defesa? Porque todo mundo sabe, você vai conversar com a polícia do Ceará, você vai conversar com a polícia do Rio de Janeiro, mesmo com a polícia de São Paulo, os criminosos se escondem nas casas das pessoas. Então, quando você faz uma operação policial, um criminoso vai lá e se esconde ou no barraco ou numa casa mesmo de alguém. Pois bem, você, com o estado de defesa, você consegue entrar nessas casas sem precisar de mandado. Porque você tem que capturar esses caras. Tem que ter a lista de quem você vai capturar, você monta a operação e você vai circunscrever aquela área dominada pelo tráfico e você vai capturar todo mundo que tá ali. Ou você vai prender, ou você vai matar. Mas é isso que vai ser feito. Então, a gente pode chamar de medida radical, para dar o nome que quiser. O fato é, a gente não pode, ao longo de um ano, no meu primeiro ano de mandato, permitir que o Comando Vermelho ou o PCC existam. E aí você fala, poxa, mas e aí como é que fica a parte de inteligência? Uma coisa não é em contraposição à outra. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, essa mesma... A gente falou, vamos botar um estado de defesa circunscrito ali às favelas, as regiões tomadas pelo tráfico. O Porto de Santos e São Paulo tem que entrar. O Porto de Santos tem que ter um estado de defesa que pegue o Porto de Santos. Porque é por lá que o PCC está exportando a droga dele. A Polícia Federal e as Forças Armadas Brasileiras têm que estar na fronteira do Mato Grosso do Sul, que é onde entra a droga para passar pela Rota Caipira. Tem que ter uma medida inteligente que definitivamente quebre, prenda e ou mate as lideranças do tráfico no Brasil. Senão a gente vai ficar fingindo que a gente está tendo uma normalidade, quando boa parte da população brasileira, coisa de 10%, já vive sob o comando do tráfico. Você quer... Não, eu quero usar as Forças Armadas, o Exército.